Bom, O Gato Diz Adeus é um romance narrado por 4 personagens, são várias vozes que se misturam, né, alternadamente, e é um livro que trata de um triângulo amoroso entre um escritor, um professor universitário e uma atriz. Valesca foi o pretexto para que Márcia voltasse a me procurar. Ela dizia que tinha comprado um remédio, uma pasta de malte para que o gato não vomite o próprio pelo, e em seguida perguntava dos meus planos para o sábado. Eu faria o de sempre, passar a tarde escrevendo e abrindo a geladeira. Um sábado no novo apartamento era um monólogo sobre dor de estômago ou concerto de uma dobradiça. E Márcia associava o fato de eu não sair de casa com uma certa disponibilidade para o mundo, como se tudo que eu esperasse fosse outra vinda dela. O livro ele fala de personagens que brigam o tempo inteiro entre si, mas no fundo ele é uma história de amor. E é uma história de alguma maneira romântica, mas num sentido mais trágico do que lírico. Trágico assim porque no fundo a relação central, que é a relação entre o escritor e a atriz, ela é uma relação muito intensa, né, de amor, mas que não pode dar certo por uma impossibilidade que, enfim, está contada dentro do livro. Isso não deixa de ser uma tragédia. Ainda assim, ela me olharia achando que eu não era apenas aquilo, que podia haver algo de puro por baixo daquilo, algo que se confundia com o grau de insanidade daquilo, mas que teria força para sobreviver aos anos não como ódio, como mágoa, como desprezo, como culpa, como pena, como um imenso mal-estar que não deixou nada ir adiante na minha vida posterior ao dia em que a vi pela última vez, mas como a única coisa que pode unir duas pessoas de maneira tão intensa. Esse livro é um pouco diferente dos meus anteriores, porque, em primeiro lugar, é uma história que se passa no universo adulto, enquanto os outros tratavam mais de adolescentes. Em segundo, porque ele tem um registro mais oral, digamos assim. Eu procurei escrever de uma maneira que fosse próxima da maneira como as pessoas falam, já que são personagens falando alternadamente. Isso fez com que a linguagem talvez ficasse um pouco mais suja, um pouco menos elegante do que nos livros anteriores, mas isso tem uma função que é justamente o de imitar um discurso oral.